Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar do processo de desertificação que se acentua em vários países do mundo e também da Convenção da ONU que trata do assunto. Vamos discutir especialmente a situação de Dubai, uma cidade riquíssima, mas que luta com dificuldade para não ser engolida pela areia. Dubai tem quase 3 milhões de habitantes. É o emirado mais populoso dos Emirados Árabes Unidos. A riqueza do petróleo fez crescer tudo isso no meio do deserto que existe há milênios. Arranha-céus enormes, um aeroporto sofisticadíssimo, atrações turísticas incríveis. Os petrodólares só não impediram até agora a aceleração do processo de desertificação. Ao contrário, a exploração desenfreada dos poucos recursos naturais piorou a situação. Segundo o Banco Mundial, em 2002, os Emirados Árabes tinham 75 mil hectares de terra arável. Em 2018, eram apenas 42 mil hectares. E o problema é mundial, claro. Segundo a ONU, quase a metade da população do planeta vive em regiões com degradação do solo. São cerca de 3,2 bilhões de pessoas. Mais de 12 mil hectares no mundo viraram deserto. No caso do Brasil, o processo é evidente no nordeste do país. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Matheus Atalânio, professor de Direito Internacional, e também com Fernando Luiz Dantas, especialista em Direito Ambiental. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o Matheus. Existe uma convenção da ONU que trata do assunto. É a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. É o único instrumento legal que trata desse assunto? Desde 1972, o que enxergamos na comunidade internacional, em especial em especial após a criação das Nações Unidas em 1945, o que enxergamos é uma grande modificação da comunidade internacional e de tudo aquilo que nós entendíamos como direito e relações internacionais. Pois agora nós colocaríamos o indivíduo, com seus mais diversos princípios e sua proteção em primeiro lugar. Mas não foi esquecida também a proteção ao meio ambiente. E a partir dos anos 70, em virtude dos graves acontecimentos relativos à degradação do meio ambiente, ocorrida sobretudo após a Revolução Industrial, o que se viu em 1972 foi a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que foi muito famosa e foi sediada em Estocolmo. Essa Conferência de Estocolmo, ela elucidou os principais pontos, ainda em 1972, do que deveria ser incorporado para o plano futuro, no que nós conhecemos popularmente como direito internacional do meio ambiente. Aqui pontuo não ser uma disciplina autônoma do direito internacional, mas uma forma pela qual o direito internacional enxerga as questões ambientais. Neste momento, um documento ensejador de uma série de princípios, 26 princípios em especial, além de um plano de ação e da criação da instituição de um organismo específico para trabalhar com questões ambientais dentro do corpo das Nações Unidas, o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, foram criados esses alicerces que o direito internacional do meio ambiente trabalharia no momento futuro. Então, a partir de toda essa criação de direito internacional do meio ambiente, Declaração de Estocolmo, 20 anos depois, já tínhamos uma série de tratados, de documentos internacionais, tivemos a Rio 92, e na Rio 92, a despeito da temática da desertificação, foi criada justa a convenção que você mencionou agora há pouco, que também pode ser chamada pela sua sigla em inglês, UNCCD, UNCCD, que é a forma mais comum que a gente vê aí nos trabalhos científicos. Essa talvez não a única, porque estamos diante de uma série de tratados, de série de trabalhos que foram trabalhados ao longo dos tempos em direito internacional do meio ambiente, mas nós temos certamente a principal disposição em face do combate à desertificação dentre os tratados internacionais do mundo.
Professor Fernando, a questão ambiental envolve interesses poderosos, muitas vezes, interesses econômicos, políticos. O arcabouço jurídico internacional dá conta de lidar com essas questões todas ambientais? O mundo está preparado do ponto de vista da organização, da ONU, dessas instituições todas para enfrentar os problemas que tem pela frente? Tem muita gente muito tarimbada que afirma que a humanidade avançou na questão do uso e do sobreuso dos recursos de uma maneira que talvez não haja retorno. Isso é uma visão pessimista. Dizer que nós estamos prontos para combater essa questão ambiental realmente é o desafio do momento, né, da própria humanidade. Do ponto de vista institucional, a institucionalidade definida, ela é capaz de entregar uma solução, mas a solução ela é de natureza estritamente política, né? Então, as regras de direito internacional e direito local, porque, veja, o problema ambiental é um problema local, mas o meio ambiente, ele não, vamos dizer assim, ele não articula, ele não se limita às fronteiras políticas. Então, daí que existe uma necessidade do estabelecimento de uma legislação internacional que coordene as ações de meio ambiente. Daí a necessidade de ter essa integração por meio de convenções, essas regras que tratam de meio ambiente e, sobretudo, do desequilíbrio do seu uso, elas são regras locais que têm que se integrar e têm que ser, sobretudo, eficazes nesse ponto. Então, assim, os desafios que nós temos, por exemplo, com a desertificação, são desafios que não estão circunscritos a uma fronteira política. Os desertos, eles vamos dizer, se espraiam por outros países, por exemplo, da região da África subsaariana. Então, é algo que precisa ser coordenado. A legislação internacional relacionada ao meio ambiente, ela tem que coordenar ações políticas dos diversos estados soberanos. Matheus, falando especificamente sobre a desertificação. Desertos não são exatamente uma novidade. Já existiam muito antes da Revolução Industrial, que é responsável pela degradação ambiental do mundo em larga escala, não é? No entanto, esse processo se acentuou mais recentemente. A situação de Dubai, qual é o quadro que a gente pode traçar? É uma cidade, capital, que foi construída há pouco mais de 50 anos, e isso indica que, da sua criação de uma pequena cidade com origens pesqueiras e de outras finalidades mais convencionais, passou a ser uma das grandes cidades em matéria de turismo em todo o mundo. É uma das cidades hoje mais famosas pelo turismo e famosas pela tecnologia aqui conhecida, né? Sua grande arquitetura, seus shopping centers incríveis, seus grandes hotéis, suas ilhas artificiais, né? Dubai é uma cidade, capital de um emirado, que se encontra imersa no problema da desertificação, mas que deve ser enxergado desde o princípio que é uma região dotada de muita tecnologia e de muitos interesses internacionais em face desse turismo. Se inicialmente foi uma cidade que ligava-se bastante à lógica do petróleo, né, à exploração do petróleo, atualmente é uma região muito famosa, muito importante e que tem muita tecnologia, talvez até mesmo para lidar com a questão da desertificação. Professor Fernando, toda a tecnologia que Dubai tem, como disse o professor Matheus, todos os petrodólares que tem também, são suficientes para encarar esse desafio, porque é um processo que vem avançando, apesar do Emirado ter essa capacidade toda. O problema de Dubai é um problema que também afeta a sua área de influência indireta. Toda a região, né, precisa ser pensada. A questão ambiental ela não é assim, tratada de forma desconectada. Então, assim, um problema que, porventura, Dubai tenha que resolver é um problema que vai ter que ser resolvido pelos seus vizinhos, provavelmente, e também devem ser países que, naquela região, todos são, de alguma maneira, servidos pelo petróleo, tem essa riqueza da onde eles podem extrair os recursos para poder desenvolver. Eu vejo o seguinte,
não existe, ou existe uma facilidade de desenvolvimento tecnológico. O ser humano passa por uma fase, né, no seu conhecimento, no seu desenvolvimento, que ele é capaz de lidar com tecnologias que superem essa limitação, esse processo de degradação. O deserto ele decorre de um sobreuso dos recursos disponíveis. Usa-se mal a água, usa-se mal o solo, né? Deixa o solo sem cobertura. Isso está diretamente associado à formação dos desertos. Então, alguma tecnologia, uma técnica, um manejo que, porventura, possa ser desenvolvido, pode reverter esse processo. Nós estamos num momento de alcance da tecnologia que permite esse tipo de processo, de reversão desses processos, obviamente com desenvolvimento, com o recurso que porventura, o petróleo pode fornecer para o país. Professor Matheus, no caso ainda de Dubai, a Península Arábica é uma região desértica há séculos e séculos. Agora, o processo de desertificação se acentuou. No caso específico lá de Dubai, como eu disse, qual é a responsabilidade da indústria do petróleo nisso? Qual é a responsabilidade do manejo mal feito do solo nesse processo? Mas eu vou pedir que o senhor responda logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do processo de desertificação que se acentua em vários países do mundo, especialmente em Dubai, nos Emirados Árabes. E falamos também da Convenção da ONU que trata do assunto. Os nossos convidados são Matheus Atalani, o professor de Direito Internacional, e Fernando Luiz Dantas, especialista em Direito Ambiental. No bloco anterior, Matheus, eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Afinal, no caso específico de Dubai, qual é o peso da ação humana na desertificação do Emirado? Porque a gente sabe que a Península Arábica é desértica há séculos e séculos. Mas a ação humana agravou isso em que medida? Por favor. Quando a gente fala em desertificação, não necessariamente estaríamos falando unicamente da atividade humana. Tá? Existem questões naturalmente ligadas às mudanças climáticas que eventualmente podem aumentar, né, o ritmo da desertificação. Mas é bem verdade que existe uma responsabilidade internacional, existe uma responsabilidade privada, mas basicamente nós podemos garantir que há a má utilização ou a utilização exagerada das finalidades da exploração da terra em determinadas localidades do mundo, em especial aqui estamos falando da desertificação e da região de Dubai, capital de Dubai, nos Emirados Árabes, pode ser vista naturalmente como uma dos grandes pontos em que a desertificação acabou sendo alavancada. Professor Fernando, a gente sabe que a questão da desertificação não é exclusividade dos Emirados Árabes. Toda a Península Arábica sofre com o problema. O norte da África, que o senhor havia citado há pouco, também sofre. O deserto do Saara, o maior deserto do mundo, ocupa o norte da África inteiro, né? E até o Nordeste brasileiro, em muito menor escala, sofre com o problema. Qual é a causa real no caso brasileiro, por exemplo? O que a gente pode dizer desse processo? Guilherme, não é possível a gente atribuir, a gente cravar uma causa específica. A desertificação ela é um processo, há várias concausas, mas algumas a gente consegue determinar com um pouco mais de fundamento na ciência. Então, a exposição do solo é tratada como uma causa importante, ou seja, a supressão de vegetação está diretamente associada a processos erosivos que geram a desertificação, o limite, né? A frequência de chuvas também é um elemento, é uma variável importante nisso tudo. E, de fato, a gente consegue observar no Nordeste brasileiro, em algumas parcelas do
do território de Minas, Espírito Santo, processos de desertificação. A Amazônia, quando de alguma maneira suprimida determinadas parcelas da floresta, elas viram areia. Então é uma situação que chama a atenção. É necessário que nós todos cuidemos desses processos erosivos, dessa exposição de solos, superutilização de aquíferos, podem de alguma maneira estar associados a esses processos. Então, cuidar desses elementos, desses fatores, nas regiões onde existe menor incidência de chuvas, é uma tarefa importantíssima para que esses processos de desertificação não se espraiem aqui no Brasil. Veja, a desertificação está na história da literatura, de alguma maneira, né? Então, o período da década de 20 nos Estados Unidos, retratada no Mágico de Oz, dá conta, por exemplo, da região das planícies dos Estados Unidos, em que houve uma grande movimentação de areia de deserto, não de deserto, mas areias provenientes da superutilização das fazendas na região das planícies dos Estados Unidos. Então, veja, cuidar do solo, cuidar da água, ficar atento ao manejo adequado das atividades humanas é cuidar para que o processo de desertificação se estabilize, muito embora haja evidências históricas de que os desertos estão aí na história da humanidade. Então, eu acho que é algo que nós, de alguma maneira, temos que lidar de uma maneira mais natural, a existência desses desertos. Professor Matheus, o Direito Sem Fronteiras não pode prescindir da abordagem jurídica. No caso brasileiro, a legislação do país é suficiente para lidar com questões como essa, da desertificação, ou é uma questão de aplicação da lei que já existe simplesmente? A partir do momento em que um determinado tratado internacional é ratificado, internalizado dentro dos autos do ordenamento jurídico brasileiro, ele passa a vincular o Estado em sua aplicação, por mais que as normas relativas ao direito internacional do meio ambiente normalmente não sejam dotadas de vinculação jurídica. A despeito disso, em se tratando propriamente da questão jurídica, né, essa convenção especial ela fala de uma abordagem em pelo menos 3 momentos. Uma abordagem nacional, uma abordagem local e uma abordagem ainda mais local, que seriam relativas àquelas pequenas micro-regiões que estariam sendo desertificadas. Um ponto interessante que foi lançado pelo professor Fernando foi a questão da migração. Nós conseguimos aí trabalhar bastante a temática da migração, que nós falamos, por exemplo, dos pontos, das questões que efetivamente vêm a levar, os motivos, né, as razões que vêm a levar a migração a acontecer. E um dos tipos de migração que poderia eventualmente ser mencionado a título doutrinário são as migrações forçadas. E as migrações forçadas, das quais a mais famosa seria o refúgio, já é muito trabalhada, já há mais de 10 anos é mencionada pela doutrina internacionalista como uma possibilidade de sustentação de uma possibilidade de entrada de um determinado grupo de indivíduos. A ideia de refugiado ambiental ou de migrantes ambientais ou até mesmo migrantes climáticos, que seriam aqueles indivíduos que têm, em determinado momento, uma dificuldade em suas vidas proporcionada por desgastes relativos ao meio ambiente e não têm mais a possibilidade de viver com a dignidade no local de onde vêm ou de onde são nacionais. E isso, já para alguma parte da doutrina, é algo a ser mencionado, mas que, infelizmente, diante da nossa lei de imigração e do Estatuto dos Refugiados, ainda não é propriamente contemplado. Professor Fernando, e como o senhor avalia a legislação brasileira e a aplicação das leis no campo do meio ambiente? Eu não vejo o Brasil numa posição de vulnerabilidade com relação às normas ambientais. A questão é a questão de eficácia, ou seja, a aplicação
das leis que existem ao caso concreto. Então, a dificuldade de lidar com o meio ambiente, com atividades econômicas, é exatamente a dificuldade central nisso tudo. Então, é necessário realmente partir do conceito abstrato de desenvolvimento sustentável para a concretização disso por meio das normas que existem. Isso não é absolutamente impossível. O Estado realmente tem essa atribuição e também de demonstrar para todos os países signatários das convenções relacionadas ao meio ambiente de que nós fazemos o nosso papel. Agora, precisamos realmente cuidar de processos de degeneração do meio ambiente, com garimpos ilegais, desmatamento. A gente precisa cuidar disso. Mas as leis que existem, elas são suficientes. Precisa o Estado cumprir o seu papel. Professor Matheus, enfrentar esses problemas todos ligados ao meio ambiente exige muitos recursos, mas exige também decisão, vontade política. O Brasil tem um e não tem o outro? Tem os dois ou não tem nenhum? Olha, Guilherme, eu entendo que o Brasil sempre demonstrou, pelo menos a partir dos anos 70, inclusive esse foi um dos objetivos de sediar uma das primeiras grandes convenções, conferências internacionais relativas ao meio ambiente, né, em 92, lá no Rio de Janeiro. Esse já era o objetivo do Brasil desde então. Já se demonstrava como um país que tinha um objetivo de se vincular à pauta ambiental, era um país que tinha como objetivo retirar uma eventual pecha de que não respeitavam as normas do meio ambiente, e é um país que desde então tem evoluído. Eu concordo com o professor Fernando que os acontecimentos um pouco mais recentes que são relativos ao meio ambiente, eles não podem apagar todos os esforços que o país fez ao longo dos tempos. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação dos nossos dois entrevistados, Matheus Atalânio, professor de Direito Internacional, e Fernando Luiz Dantas, especialista em Direito Ambiental. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.